Ele a trocou por uma modelo muito mais jovem. 5 anos depois, ela aparece no evento dele com um vestido de luxo, uma limusine e 5 crianças. Você não vai acreditar no final dessa história. Aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal e comente de que cidade está vendo esse vídeo. O céu de Curitiba ainda carregava tons de cinza quando Clara Mendonça acordou, como quem emerge de um sonho bonito que virou pesadelo. A mansão ainda dormia, silenciosa, enquanto ela caminhava até a janela com sua xícara de café, já frio, como o toque de Daniel nas últimas semanas. O jardim era o mesmo de sempre, impecável, mas já não parecia bonito aos seus olhos. Aquilo que um dia fora símbolo de conquista agora parecia uma prisão dourada. E ninguém imaginava a história emocionante que se escondia por trás daqueles muros altos. A vizinhança a invejava. Mulher elegante, inteligente, casada com um dos empresários mais admirados do país. Clara era capa de revistas sociais, organizava eventos de caridade, viajava ao exterior com frequência. Por fora, parecia uma vida incrível menos, mas dentro dela havia silêncio, solidão e um buraco crescendo a cada manhã. Quantas vezes você já olhou uma foto perfeita e pensou, essa pessoa tem tudo? Pois é, nem sempre é assim. Daniel Mendonça era o homem que ela conheceu quando ainda dividia um colchão de casal no chão de um apartamento, alugado perto da rodoviária. Naquela época, eles sonhavam com empresas, viagens e estabilidade, dividindo miojo e promessas. E prometeram, um ao outro, que nunca deixariam o sucesso mudar quem eles eram. Mas o sucesso muda. Às vezes ele transforma, outras vezes revela, e naquele caso ele separou, as conversas entre os dois foram sumindo. Primeiro os jantares em silêncio. Depois, os olhares que se desencontravam na cozinha. E por fim, o toque menos aquele simples toque no ombro, ou o beijo na testa menos virou lembrança distante. Clara começou a falar mais com o cachorro da casa do que com o próprio marido. E o pior, se acostumou com isso. Quando a ausência vira rotina, é sinal de que o amor já não mora mais ali. Havia noites em que ela andava pelos corredores da casa, só para ouvir seus próprios passos. Ela se perguntava onde errou, o que deixou de ser, ou em que momento ele passou a viê-la apenas como parte da mobília. As fotos do casamento ainda estavam no hall de entrada, mas já não tinham alma. Aquilo que parecia um lar agora era só cenário. E a história incrível que tinham prometido escrever juntos virava suspense de página em branco, em festas de família. Ele sorria em público, mas sua mão já não procurava dela. O telefone de Daniel vivia no silencioso, e sua atenção sempre voltada para o que estava fora de casa. É só o trabalho, ele dizia. Mas Clara sabia, quando um homem quer, ele faz tempo. E ali não havia mais esforço. Ela começou a dormir de um lado só da cama, como se o outro pertencesse. Ama estranho. Ela lembrava com saudade da época em que ele a abraçava na chuva. Dizia que ela era seu mundo. Escrevia bilhetes com piadas bobas. Aquilo parecia parte de outra história, como se fosse uma lembrança emprestada. O Daniel que ela amava havia se perdido em alguma reunião, em algum coquetel, em algum toque de celular que ela nunca mais viu. O amor não acaba de uma vez. Ele escorre pelas frestas dos dias e se esconde em pequenos silêncios. Naquela manhã específica, Clara tomou o último gole do café frio e sorriu, com uma tristeza que só quem viveu um fim silencioso conhece. Ela sabia que aquele casamento era agora só aparência. E ainda que os outros dissessem que ela era uma mulher de sorte, no fundo ela já sentia algo estava prestes a mudar, e não seria pequeno. As mudanças começaram, pequenas, quase invisíveis como gotas que caem antes da tempestade. Daniel passou a chegar mais tarde, desligava o celular nos fins de semana, e havia um novo perfume em suas camisas. Doce demais para ser dele. Clara tentou se convencer de que era paranoia, fruto da solidão que já pesava em seus ombros. Mas, quando a intuição fala, não se deve ignorar. Toda história emocionante começa com um detalhe que parece insignificante. Certa noite, ela pegou o marido sorrindo para o celular. Problemas na diretoria, disse ele, desligando na hora. Mas aquele sorriso não era de quem fala com contadores. Era de quem fala com alguém que faz o coração bater mais rápido. E ela sabia disso porque já viu aquele mesmo sorriso no espelho anos atrás, quando ainda se sentia amada. O que era incrível e vibrante entre eles agora era apenas um eco. A confirmação, porém, veio numa data que ela jamais esqueceria. O baile beneficente que Clara organizava há 5 anos finalmente se concretizou no Teatro Ópera de Curitiba. Ela passou meses correndo atrás de patrocinadores, artistas, autoridades. Era o seu projeto do coração. E Daniel sabia disso. Mas naquela noite que deveria ser de orgulho, foi onde o chão se abriu sob seus pés. Enquanto cumprimentava os convidados, ela viu Daniel ao fundo do salão conversava com uma jovem alta de vestido justo e sorriso perfeito. Bianca Leão, uma influenciadora digital
25 anos, milhões de seguidores. Presença constante em colunas de celebridades, eles riam juntos, como se fossem dois adolescentes num flerte de faculdade. Era uma cena cativante para os olhos errados. Mas para a Clara, era o suspense virando dor. Você a trouxe aqui? Clara murmurou, sem encarar o marido enquanto ainda sorria para um vereador. Daniel desviou o olhar, como quem sabia que não havia desculpas. E Clara engoliu a vergonha. Terminou seus cumprimentos, posou para fotos, distribuiu agradecimentos. Como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dela tudo coimuvá, e no silêncio do banheiro feminino ela chorou como quem perde alguém vivo. Na volta para casa, o carro era um túmulo. Nenhuma palavra, apenas o som da chuva no vidro. Daniel mexia no celular, fingindo concentração. E Clara observava a cidade através da janela embaçada, tentando entender em que ponto se perdeu daquela história que começou com tanto amor. Aquilo que deveria ser o auge da sua realização pessoal, virou o palco do seu colapso emocional. Ela não gritou, não discutiu, não fez escândalo, apenas silenciou, porque às vezes o maior grito vem no momento em que se escolhe calar. Essa noite me ensinou mais do que qualquer livro de autoajuda. Ela escreveria anos depois em seu blog. Era o tipo de dor que ensina, o tipo de emoção que transforma, e ali algo em Clara começou a mudar menos como quem se prepara, mesmo sem saber, para um renascimento. Naquela madrugada, Clara ficou sentada na cama sem dormir. O roupão ainda pendia dos ombros, mas agora era como uma armadura. Ela olhou para o celular, pensou em ligar para a mãe, para a amiga, para alguém, mas não. Algumas histórias incríveis precisam começar com um silêncio. E aquele foi o momento exato em que ela parou de se perguntar por que ele fez isso. E começou a pensar, o que eu vou fazer agora? A chuva naquela quarta-feira parecia acompanhar o estado de Clara. Ela estava no sofá, tentando terminar um livro que já lera 1000 vezes só para não pensar. Quando a porta se abriu e Daniel entrou, ela soube, não havia pressa nos passos dele, nem carinho nos olhos, apenas aquela frieza calculada de quem já ensaiou tudo antes. E com uma calma dolorosa ele disse, acho que a gente se perdeu. Clara não se levantou, apenas ergueu os olhos buscando um fiapo de arrependimento no rosto dele. Tem outra? Ela perguntou, sem rodeios. Ele hesitou. Foi rápido, mas suficiente. A resposta estava no silêncio entre uma respiração e outra. A quel tipo de posa? Que diz tudo. Foi ali que a história emocionante deles, construída tijolo por tijolo, desmoronou de vez. 2 dias depois, ele saiu com uma mala e um terno pendurado nos ombros. O porteiro tentou sorrir, sem saber como reagir. Clara permaneceu na janela, de pé, imóvel, como se aquilo fosse apenas um pesadelo esperando o despertador. Mas ele não tocou a campainha, não olhou para trás, e o que restou foi só o som do motor sumindo na esquina menos e o cheiro de café amargo que ela não teve coragem de beber. Na sexta-feira, o interfone tocou, Ira o motoboy, com um envelope pardo. Os papéis do divórcio. Clara abriu com mãos trêmulas. Ali estava tudo. Partilha, cláusulas, contas, o destino da casa. Tão frio, tão organizado, tão injusto, né? Nenhum documento explicava como se calcula o preço de noites acordadas construindo juntos. Não havia espaço no contrato para registrar a dor. Ela passou os dias seguintes vagando pela casa. O quarto ainda cheirava a ele, os livros ainda tinham anotações dele, a gaveta do banheiro guardava aquela loção pés-barba que ela mesma escolhera. Mas tudo estava vazio. O lar agora era só uma estrutura. Clara sentava na escada com um copo de água na mão e se perguntava, como é que se desaprende a amar alguém que fez parte de tudo? É esse tipo de emoção que aperta o peito e não solta fácil. As amigas mandavam mensagens, algumas oferecendo conselhos prontos. Segue tua vida, ele não te merecia. Mas Clara não queria frases feitas. Queria sumir por uns dias. Queria não ser vista. Porque há uma fase depois de um abandono que tudo que se quer é silêncio. Não por fraqueza, mas por respeito à própria dor. Até levantar, é preciso saber cair. Num desses dias ela encontrou uma caixa com fotos antigas. O casamento, a lua de mel, os primeiros móveis que montaram juntos, os sorrisos sinceros. Não jogou fora. Guardou tudo de volta, com cuidado, porque apesar de tudo aquela história tinha sido verdadeira menos ao menos para ela. E isso por si só já doía mais do que a traição. Era como se ela tivesse sido personagem de uma história incrível que só ela leu até o fim. Mas o que Clara ainda não sabia era que o vazio que a engolia também seria o solo fértil para o inesperado, porque em meio às ruínas, às vezes brotam flores. E nos dias que se seguiram, algo começou a acontecer com ela, algo estranho, poderoso, e que mudaria o curso de sua vida para sempre. Era uma manhã abafada quando Clara acordou com a visão turva
e um zumbido no ouvido. Tentou se levantar, mas tudo girava. O corpo parecia não responder. A última coisa que lembrava era a luz do abajur antes de apagar. Quando recobrou a consciência, estava numa maca, com uma enfermeira ajustando os batimentos. "Você teve um desmaio por estafa", disse a médica. Mas o que viria em seguida, ninguém esperava. No consultório, a doutora Andrade pediu que ela sentasse com calma. "Você está grávida, Clara. E não de um só." Snowsingle. A médica mostrou o ultrassom. 5 pequenos pontos brilhantes, com corações pulsando. Era inacreditável. Clara arregalou os olhos. "Quíntuplos." Ela quase riu de nervoso, mas era real. Uma surpresa cativante, assustadora, com um toque de milagre e um suspense que gelava a espinha. Por um instante, Clara pensou em ligar para Daniel. Era o reflexo automático de alguém que passou anos compartilhando tudo com outra pessoa. Mas então olhou para o teto da sala e respirou fundo. Ela sabia o tipo de escândalo que isso geraria. Sabia que ele usaria os filhos como vitrine, como manchete, como marketing. E ela agora era apenas uma mãe. Mas uma mãe que escolheria lutar sozinha. Se fosse preciso, voltou para casa em silêncio, segurando os exames contra o peito como se carregasse um segredo sagrado. Passou horas encarando a parede, tentando entender como seria a vida dali em diante. 5 crianças. Uma casa vazia. Um corpo exausto, nenhuma ajuda. Mas também uma chama nova no peito. Clara sabia que seria difícil, mas havia algo ali, naquela descoberta, que parecia mais forte que o medo. Ela começou a ler tudo que podia sobre gravidez múltipla. Comprou livros, viu vídeos, falou com médicas especialistas, transformou o antigo quarto de hóspedes em uma central improvisada de apoio materno. "Se for para viver esse caos, que eu seja treinada para ele", dizia. Era como preparar-se para uma guerra sem exército, só com coragem. Uma história emocionante, sim, mas escrita com suor, noites, em claro e força de espírito. Cada ultrassom era um turbilhão de emoções. Ela chorava sozinha no carro depois das consultas. Não era tristeza, era espanto. Era como se o universo tivesse dizendo: "Você não está acabada. Você está renascendo." E essa ideia, por mais absurda que parecesse no começo, se tornou sua força. Era o tipo de surpresa que mudava a alma de alguém. E Clara, mesmo com medo, estava começando a acreditar nisso. Em uma madrugada qualquer, ela sentou no chão do quarto, com uma caixa de lápis de cor e começou a desenhar 5 nomes: João, Lívia, Bento, Cecília, Aurora, nomes que brotaram como semente de esperança. Não sabia o sexo dos bebês ainda, mas isso não importava. Aquilo era um ritual, um símbolo, uma forma de dizer ao mundo e a si mesma que estava pronta. Ou pelo menos tentando, mas mesmo se preparando tanto, Clara ainda não imaginava o tamanho do impacto que esses pequenos corações teriam em sua vida. Porque a gestação era só o começo. O mundo lá fora ainda tinha julgamentos, dificuldades, solidão e sim, algumas luzes inesperadas no caminho. E uma delas viria do lugar mais improvável possível. Foi numa madrugada de insônia, com as pernas inchadas e o corpo dolorido, que Clara criou o blog, chamou de Sobrevivente em Construção. Era para ser só um desabafo, um lugar onde pudesse escrever o que sentia sem precisar sorrir para ninguém. Começou contando sua história emocionante, desde a traição até os quíntuplos. Não tinha pretensão alguma, apenas queria existir, de novo em algum lugar. O primeiro post teve 3 curtidas. No segundo ela chorou enquanto escrevia. "Não sei quem sou sem ele, mas sei que meus filhos vão saber quem eu fui." Aquele texto viralizou entre grupos de apoio, e logo Clara passou a receber imagens de mulheres de todo o Brasil. Abandonadas, traídas, exaustas, muitas delas nunca tinham contado suas histórias para ninguém. Mas agora contavam para Clara, porque ela entendia, com o tempo, ela virou uma espécie de irmã virtual. Respondia mensagens durante a madrugada, entre uma ida ao banheiro e outra. Cada comentário era um lembrete de que sua dor tinha eco. E isso dava propósito ao caos. O que antes era só sofrimento começou a se transformar em algo incrível. Ela escrevia como falava, sem floreio, sem pena. E isso talvez fosse o que mais tocava quem lia. As mulheres diziam: "Você colocou em palavras tudo que eu nunca consegui dizer." E Clara, mesmo exausta, sentia algo parecido com alegria. Era como se cada história lida fosse um espelho. O blog virou sua ponte com o mundo, um lugar onde ela não precisava fingir força, mas mesmo assim a mostrava. A emoção, o suspense e as surpresas da vida real estavam ali, nuas e cruas, em cada texto. Enquanto isso, a barriga crescia. Clara sentia os chutes, os enjoos, as dores, mas também uma vontade inexplicável de continuar. Começou a ser convidada para podcasts, canais pequenos no YouTube, entrevistas por telefone, sempre anônima, sem mostrar
o rosto. Ela ainda não se sentia pronta para se expor, mas sua história cativante corria como fogo em palha seca, e ninguém sabia quem era a mulher dos 5. Ela contratou uma nutricionista, uma doula e uma psicóloga especializada em gestação múltipla. Usava o pouco que tinha do acordo do divórcio para garantir o mínimo. Tudo era milimetricamente calculado. Comprava fraldas aos poucos, montava enxoval por doações e escrevia. Escrever era o que a mantinha acordada menos, ou talvez viva. Era seu jeito de sobreviver e de aos poucos voltar a sonhar. Clara passou a imprimir comentários e colar na parede do quarto. Frases como "Você salvou minha vida" ou "Não pare, você fala por nós". Era uma força invisível, algo maior do que ela. Uma história que começara com abandono, mas que agora inspirava coragem. E ela não estava mais sozinha. Mesmo que ainda vivesse só, o 9º mês se aproximava e as contrações já começavam a ensaiar seus primeiros avisos. Clara sentia. O tempo da espera estava acabando. E com ele, viria o momento mais decisivo da sua vida, menos o nascimento daquilo que ela mais temia e mais desejava. Era madrugada quando Clara sentiu a primeira dor aguda, como um raio atravessando o ventre. Olhou para o relógio, 13h14, tentou levantar devagar, mas antes mesmo de chegar à porta, outra contração a fez se apoiar na parede. O corpo tremia, o tempo parecia ter parado. Pegou a mala, já pronta havia semanas, e ligou para a doula com a voz trêmula. Chegou a hora. Na ambulância, as luzes pareciam mais fortes, os sons mais distantes. Clara sentia o coração disparado, entre pânico e emoção. Pensava nos nomes. Pensava se todos estariam bem. No hospital, uma equipe já aguardava menos obstetras neonatologistas, enfermeiras. O clima era tenso. Era como se aquele quarto cirúrgico estivesse prestes a assistir uma cena de filme, mas era real. E era sua vida. A cesárea começou antes mesmo que ela pudesse respirar fundo. 1, 2, 3, 4, 5. Em poucos minutos, o ambiente se encheu de choros, bipes e pequenos corpos sendo levados às pressas para incubadoras. Clara chorava sem som, com a boca aberta e os olhos marejados. Era uma mistura de dor física, alívio e um espanto sagrado. Nunca havia sentido algo tão poderoso, tão milagroso, tão assustador. Os médicos diziam que cada segundo era vital. João nasceu primeiro, agitado, com as mãos fechadas. Lívia veio logo em seguida, miudinha, mas com um choro forte. Bento, silencioso, precisou de ajuda para respirar. Cecília, a menor, foi direto para a incubadora. E Aurora, a última, nasceu com os olhos abertos, menos como se quisesse ver o mundo desde o primeiro instante. Uma história emocionante se desenrolava. Ali em tempo real. Clara não pôde abraçá-los logo. Viu apenas os rostos por segundos, antes de cada um ser levado para a unidade de terapia intensiva neonatal. O quarto dela ficou em silêncio. Sem flores, sem visitas. Apenas ela e o som das máquinas ao longe. Mas dentro dela havia um vazio preenchido. Um silêncio cheio de vida. Era como se cada bebê fosse uma extensão de sua alma, que agora vivia fora de seu corpo. Nos dias seguintes, ela caminhava lentamente pelos corredores do hospital, ainda com os pontos da cesárea só para vê-los através das janelas da UTI, colocava as mãos no vidro, fazia orações baixas e decorava cada traço dos rostinhos. Vocês são a minha razão, repetia como mantra. E entre bombas de leite, medicações e visitas médicas, Clara se tornava mãe de 5 de todos, com uma força que ninguém imaginava. As enfermeiras passaram a admirá-la. Discreet for gentle. Ela escrevia bilhetinhos para os bebês e colava nas incubadoras. Mamãe tá aqui. Você é forte, Joãozinho. Aurora, seu nome é luz. A equipe médica dizia que nunca tinham visto tamanha serenidade. Mas Clara sabia. Aquilo não era paz. Era fé. Era o tipo de emoção que só quem já caiu no fundo do poço e voltou entende. E mesmo entre alarmes e sondas, Clara sorria. Porque agora tudo fazia sentido. Cada lágrima, cada abandono, cada noite solitária, menos tudo havia levado a esse momento. Enquanto acariciava com luvas os pezinhos minúsculos dos filhos, ela sussurrava: vocês vão crescer. E crescer com vocês. Mas o que ela ainda não sabia era que aquele nascimento era só o início de algo ainda maior. Quando Clara voltou para casa, esperava encontrar solidão. Mas a porta se abriu para uma surpresa que a fez chorar de joelhos. O quarto, que antes era só um amontoado de fraldas e caixas, agora estava transformado. 5 berços alinhados, móveis, coloridos, brinquedos de pano e um mural com a frase: você é mais forte do que imagina. As mulheres que a acompanhavam no blog, leitoras, doulas, mães, haviam feito tudo isso juntas. Ela sentiu o coração disparar.
Não de medo, mas de gratidão. Era a primeira vez em meses que alguém a via sem julgar, sem pena, apenas com amor. Passou os dedos nos nomes dos berços e sorriu. Esse aqui é do João, disse. Como se falasse com o mundo inteiro. A emoção de ver cada detalhe, cada gesto, era como uma resposta do universo. Você não está sozinha. Os dias viraram um ciclo de mamadas, trocas de fraldas e pequenas vitórias. Clara dormia em turnos de 90 minutos, às vezes menos, a aquecer mamadeira com uma mão enquanto balançava 2 berços com os pés. Era exaustivo, sim. Mas também era mágico. Aquela casa antes vazia agora era puro som, choros, risos, soluços e músicas de ninar repetidas à exaustão. Em uma dessas madrugadas, com os olhos inchados e a blusa manchada de leite, Clara gravou um vídeo despretensioso no celular. O que restou de mim, ela chamou. Sentada no chão, falou sobre amor, abandono, cansaço e esperança. Sem maquiagem, sem filtro, só verdade. E quando postou no blog, não imaginava o que viria a seguir. Porque ali, ela não tocava corações, ela os atravessava. Em 48 horas o vídeo explodiu. Mais de 500 mil de visualizações, milhares de comentários, mulheres mandando vídeos de volta, chorando, se identificando. Jornais locais queriam entrevistas. Produtores de TV ligaram, mas Clara não queria fama. Queria fazer sentido. E foi assim que nasceu a ideia da Ronascente, uma plataforma de acolhimento para mães em reconstrução. Nome veio como um sussurro numa noite silenciosa. Ronascente, como quem nasce de novo, de si mesma. Clara criou uma comunidade, ofereceu conteúdos gratuitos, cursos com especialistas, grupos de escuta ativa. Mães do Brasil inteiro começaram a se conectar ali. Não era mais só sobre ela, era sobre transformar dor em ponte. E isso por si só já era uma missão. As doações começaram a chegar. Psicólogas voluntárias, parceiros dispostos a apoiar. Clara redirecionou parte do que recebia para mulheres em situação vulnerável. Montava kits com enxoval, organizava lives, dava palestras virtuais com os bebês dormindo no colo. Aquela história cativante tinha virado uma força real. Uma resposta a tudo o que tentaram destruir. Mas o tempo não parava. E os bebês cresciam rápido. Os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros tombos, Clara celebrava tudo, porque agora, cada pequena conquista era também dela. E embora ainda houvesse noites longas, o que restava agora não era mais dor, era propósito. E isso a levaria, sem saber, a um reencontro com o passado que mudaria tudo. 5 anos se passaram como um sopro, mas cada dia teve o peso e o brilho de uma eternidade. Clara agora morava em uma casa simples, com um quintal cheio de árvores. Brinquedos espalhados e risos ecoando. Não havia mais silêncio triste, só barulho de vida. João adorava dinossauros. Lívia inventava histórias com bichos de pelúcia. Bento queria saber como tudo funcionava. Cecília vivia abraçada a um livro e a Aurora. Bem, a Aurora era pura luz. A rotina era intensa, claro. 5 personalidades diferentes, 5 temperamentos, 5 jeitos de chamar mamãe ao mesmo tempo, mas Clara aprendia com cada um. Aprendia a rir do caos, a amar nas dificuldades, a se reinventar a cada tropeço. Aquela história emocionante, antes feita de dor, agora se misturava com cor, bagunça e um afeto tão verdadeiro que nenhuma mansão no mundo poderia comprar. A Ronascente Rescue virou organização não governamental. Clara, antes só um nome anônimo num blog, agora dava entrevistas em programas de TV, era convidada para eventos nacionais e publicava livros sobre maternidade real. Suas palavras tocavam mães, tias, irmãs, filhas, menos mulheres que queriam ser vistas e ouvidas. O que começou como um lamento solitário virou rede de apoio. E mais do que isso, virou referência. Ela nunca se colocou como heroína. Pelo contrário, sempre dizia: não fiz nada sozinha. Eu apenas não desisti. Suas palestras eram cheias de emoção do Live, de verdades cruas. Mostrava fotos da antiga mansão e da nova casa. Falava das noites sem dormir, das fraldas vencidas, dos medos e das alegrias. Era essa transparência que a tornava cativante. Gente como a gente que sangra mas floresce, enquanto Daniel estampava revistas ao lado de Bianca, com roupas de grife e poses ensaiadas. Clara Aporicha, nos bastidores da vida real. Dava entrevista com uma criança no colo, outra no chão desenhando e outra tentando comer o microfone. Era a mãe solo que virou símbolo, uma história incrível que virou ferramenta de transformação. E ela jamais deixou de lembrar. Começou com abandono. Os filhos iam para a escola pública do bairro. Clara fazia questão de buscá-los a pé, de mochila nas costas e cabelo preso com pressa. Conversava com as mães no portão, organizava mutirões de livros, ajudava nas festas juninas. Era famosa, sim, mas nunca deixou o chão. Nunca deixou o olhar humano, a escuta generosa, a simplicidade que constrói. Era ali, no cotidiano, que seu legado crescia.
E os filhos, El Sabia, sabiam que a mãe deles era especial mesmo sem capa ou superpoderes. Sabiam das lutas, das escolhas, das renúncias. Às vezes perguntavam sobre o pai. Clara não mentia. Dizia que ele existia, que fez parte do começo, mas que a vida seguiu. E que eles nasceram de algo que nenhum abandono conseguiu matar. O amor. E isso, só isso, já era suficiente. Mas o tempo, como sempre, tinha seus próprios planos. Porque num belo dia um convite chegou. E não era qualquer convite. Papel dourado, brasão oficial, letras elegantes, um evento nacional sobre saúde infantil em Porto Alegre, e entre os convidados, Daniel Mendonça. O passado, enfim, batia a porta. O envelope dourado repousava sobre a mesa da cozinha, como uma peça de xadrez prestes a movimentar todo o tabuleiro. Clara o abriu com mãos firmes, mas o coração disparava. O convite era claro. Ela seria palestrante de honra em um evento nacional sobre saúde infantil. Um reconhecimento merecido. Mas o detalhe que fez o sangue gelar veio ao final da lista de participantes: Daniel Mendonça e Bianca Leão. Por alguns minutos, Clara ficou em silêncio absoluto. As crianças brincavam no quintal sem saber que o passado da mãe estava prestes a se sentar na primeira fila. O evento seria em Porto Alegre, num hotel luxuoso, com cobertura nacional. Seus filhos fariam uma apresentação musical menos algo que ela planejava havia meses com a escola. E agora, isso se entrelaçava com a sombra de tudo o que viveu. Ela pensou. Emrick Hughes respirou fundo, caminhou pela casa, releu o convite. Mas no espelho não via mais a mulher de antes. Via uma mãe que lutou, caiu, levantou e construiu algo muito maior do que a dor. Você vai por você, não por ele, disse a si mesma. E ali, com os olhos marejados, decidiu que iria de cabeça erguida. Porque essa era uma história emocionante demais para não ser vivida até o fim. Os preparativos começaram. AONG mandou confeccionar camisetas, a escola ensaiava com as crianças, e Clara preparava seu discurso. Ela não escreveria palavras bonitas só por escrever menos. Contaria sua verdade. Não para expor Daniel, mas para mostrar que dor pode virar ponte. Que abandono pode ser a faísca de um novo começo. Que uma mulher ferida pode ser também a maior força de uma família. As crianças estavam animadas. João queria cantar, Lívia treinava passos de dança com a Aurora, Bento cuidava da parte técnica, e Cecília escreveu um poema. Eles não sabiam do reencontro iminente. Clara preferiu não contar. Preferiu Degza Los brilhar sem o peso do passado. Porque aquele palco era deles, era da nova história que construíram menos juntos, entre tropeços e abraços apertados. O voo para Porto Alegre foi cheio de risadas e perguntas infantis. Vai ter piscina no hotel, mamãe? E se eu errar a música, posso usar gravata? Clara sorria e respondia tudo com calma. Mas por dentro, o peito era um furacão, o passado e o presente prestes a se encontrar no mesmo salão. E ela, no meio disso tudo, tentando manter os pés firmes no chão na véspera do evento. Enquanto arrumava as roupas das crianças, ela parou e olhou para a mala. Um vestido ato marinho simples, elegante, era o que escolhera para a noite. Nada extravagante, mas simbólico. O mesmo tom do mar onde ela jurou anos atrás que nunca deixaria de amar. E que um dia aprenderia a amar a si mesma com a mesma força. E assim, com um tempo batendo na porta e as crianças já dormindo, Clara sentou-se na varanda e olhou para o céu. Tô pronta, sussurrou. E pela primeira vez em muito tempo sentiu que era verdade. Mas o que ela ainda não sabia é que a noite seguinte traria uma cena que ninguém naquela plateia, nem mesmo ela, jamais esqueceria. O saguão do hotel Viena estava iluminado como uma cena de filme. Lustres cintilavam sobre o tapete vermelho, fotógrafos se espalhavam pelos cantos e a imprensa circulava atrás de cliques das personalidades da noite. Quando Clara entrou, o ambiente silenciou por segundos menos, como se até o ar tivesse parado para vê-la passar. Vestido azul marinho, cabelo preso num coque delicado, olhar firme e presença serena, ela caminhava como quem não devia mais nada. A ninguém. Jornalistas se aproximaram, perguntavam sobre a organização não governamental, sobre a infância, sobre superação. Clara respondia com elegância, mas sempre voltando o foco para o que realmente importava. As crianças. Não era sobre ela. Nunca foi. Enquanto isso, em outro canto do salão, Daniel Mendonça observava à distância. Ao lado, Bianca ajustava o batom. Sem notar que o mundo dele estava prestes a desmoronar, o auditório foi se enchendo. Cadeiras reservadas, holofotes arrustados, clima de expectativa. Os organizadores anunciaram a apresentação especial das crianças da Escola Estação do Saber. 5 crianças subiram ao palco com instrumentos coloridos e microfones minúsculos. João ao violão de brinquedo, Lívia com uma bandana de estrela, Bento batendo nas percussões,
Cecília com seu poema na mão, e Aurora, sorrindo para o mundo. A plateia se emocionou, não só pela ternura da apresentação, mas pela história por trás daqueles pequenos. A música era simples, mas tocava fundo. No fim, Cecília declamou: "A gente nasce do amor, mesmo ele vai embora, a gente fica e floresce." Clara enxugava discretamente uma lágrima. Ela sabia que aquele momento era mais do que bonito. Era justiça. O emocional Daniel, parado, parecia congelado. Reconhecia nos traços das crianças pedaços de si. O jeito de franzir a testa de João, o riso largo de Bento, o andar determinado de Aurora. E então entendeu. Aquilo não era uma coincidência. Era seus filhos. A verdade caiu sobre ele com o peso de um caminhão. E com a delicadeza de 5 pequenos corações batendo em sincronia. O impacto foi imediato. Ao término da apresentação, aplausos tomaram conta do salão. Clara subiu ao palco, abraçou os filhos e agradeceu. Sua fala foi breve, mas poderosa. O mundo pode tentar te silenciar, mas quando você encontra sua verdade, ninguém mais consegue te calar. O público se levantou, ovacionou, e naquele instante não havia mais dúvida. Clara não era só uma sobrevivente. Era uma líder. Uma mãe, uma fênix. Daniel não se aproximou naquela noite, apenas assistiu, mudo, enquanto a mulher que um dia amou e abandonou menos brilhava com a força de 1000 sóis. Bianca, desconfortável, percebeu. E, pela primeira vez, Daniel não sabia o que dizer. Era um espectador da própria perda. A história emocionante que deixara para trás agora estava viva, pulsante, indomável, diante de seus olhos. E enquanto Clara descia do palco com os filhos agarrados à barra de seu vestido, ela sentiu que havia vencido algo maior do que ele. Vencido a dúvida, o medo, o abandono. Porque ali, naquele palco, não estava apenas uma mulher. Estava uma história inteira. E o passado agora teria que pedir licença para participar do futuro 2 dias depois do evento. Enquanto o sol filtrava morno entre as árvores de um parque tranquilo em Porto Alegre, Clara avistou Daniel. Ele segurava 2 cafés. O dela com leite de aveia e canela, exatamente como gostava anos atrás. "Você ainda lembra disso?" Ela perguntou sem sorrir, mas sem dureza. Ele assentiu, com um olhar tímido, quase arrependido. Sentaram num banco sob uma árvore. Silêncio, depois respiração. "Então, 5 filhos, Clara?" Ela com um leve sorriso de canto. Não era deboche, era maturidade. "João, Lívia, Bento, Cecília e Aurora." Daniel abaixou os olhos. "Eu nem sabia... Você devia ter me contado." Clara encarou o horizonte. "Devia, talvez. Mas você já tinha ido embora." A dor não estava mais na fala dela. Estava apenas na memória, menos um eco que não feria mais, só ensinava. Ele entendeu. Ficou quieto. Ela contou dos primeiros meses. Das febres de madrugada, das mamadas sincronizadas, dos dias em que não sabia se era segunda ou sexta. Falou das paredes rabiscadas com giz de cera e dos banhos em fila na banheira. "Você nunca foi odiado aqui, Daniel. Mas também não fez falta." Ele sentiu o golpe, mas não rebateu. Às vezes o silêncio é o único pedido de perdão sincero. "Eu queria conhecê-los", disse ele. A frase veio devagar, quase engasgada. Clara olhou para ele com calma. "Eles não sabem quem você é. Sabem do que você foi parte." Ela explicou que nunca alimentou mágoa neles, mas que também não romantizou. "Fui honesta. Disse que você existia e que um dia talvez aparecesse." Daniel passou a mão no rosto, como quem tenta acordar de um sonho estranho. "Então me dá uma chance", ele pediu. Clara respirou fundo. Ela não era mais a mulher que implorava por atenção. Agora era mãe de 5, dona de uma organização não governamental, autora, sobrevivente. Se quiser fazer parte, vai ter que construir. Devagar, sem rótulo, sem promessa. Ele assentiu. "Eu faço terapia. Tô tentando ser melhor. Não por mim, por eles." E pela primeira vez, ela acreditou. Estabeleceram regras. Visitas programadas. Respeito ao tempo das crianças, presença genuína, nada de fotos para revista, nada de publicidade. Ira sabra vínculo, não aparência. Daniel topou tudo. Sabia que estava muito atrasado, mas também sabia que alguns começos exigem coragem. Clara não estava lhe oferecendo redenção, estava oferecendo responsabilidade. E isso era maior do que qualquer perdão, enquanto caminhavam até o estacionamento. Daniel tirou do bolso um chaveiro com desenho infantil. "Comprei para dar ao primeiro deles que quiser me chamar de tio." Clara sorriu. Não ironicamente, mas como quem vê um gesto sincero, porque no fundo talvez não importasse mais como tudo começou. Importava o que fariam dali em diante. E isso, como sempre, dependeria de escolhas diárias. E foi com essa conversa crua, real e sem maquiagem que Clara entendeu. O passado não precisava ser esquecido, mas sim
ressignificado, e que talvez, só talvez, ainda houvesse espaço para novos acordos, não de casal, mas de gente grande, gente que entendeu que amar um filho é mais poderoso do que qualquer orgulho. Aos poucos, Daniel foi entrando na vida das crianças como um tio especial, nada forçado, nada empurrado, apenas presença. Chegava aos sábados com lanches que ele mesmo preparava, aprendia os nomes dos professores, assistia aos jogos de futebol de João e às apresentações de balé de Aurora. Às vezes errava, às vezes se emocionava, mas ele estava ali. Pela primeira vez, de verdade, Clara observava de longe. Não interferia, mas via. Via quando Bento explicava suas invenções com orgulho, quando Cecília lia poesias no parque enquanto Daniel escutava atento. A relação estava nascendo com raízes novas, profundas, sem pressa. E ela sabia, não era sobre perdão automático, era sobre reconstrução. Algo raro, algo bonito, algo que nascia apenas quando o amor pelos filhos era maior que o passado. As crianças, curiosas como são, perguntaram um dia: "Mamãe, o tio Daniel é nosso pai?" Clara sorriu, sentou-se no tapete com eles e contou a verdade com delicadeza. Ele é, sim, e por muito tempo ele esteve longe, mas agora está tentando aprender a ser pai. Não houve drama, só olhos atentos e abraços apertados. Pork. Criança entende o que a gente diz menos, mas principalmente sente o que a gente vive. A nova rotina incluía domingos no parque, reuniões da escola, festinhas de aniversário. Clara e Daniel sentavam lado a lado como dois adultos que aprenderam a deixar os próprios egos fora da sala. Riam das trapalhadas das crianças, discutiam escolhas juntos, dividiam tarefas. Não eram um casal. Era um time, um tipo de amor que não precisa de romance para ser gigante, um tipo de acordo que o coração assina em silêncio. Nos últimos meses, Daniel começou a escrever cartas para cada filho. Coisas simples, lembranças, desejos, conselhos. Clara lia escondido e, não por saudade dele, isso já havia passado. Chorava por ver uma transformação possível, porque poucos homens têm coragem de voltar com humildade, e menos ainda têm coragem de permanecer. E ali estava ele plantando o que não cuidou antes. No recital da escola, todos os 5 estavam no palco, cada um com sua função, seu brilho. Ao fundo, Clara e Daniel sentados lado a lado aplaudindo com olhos marejados. Não houve declarações, não houve promessas, apenas um momento. Tom. Instante onde tudo parecia certo, como se o caos tivesse finalmente dado lugar à harmonia. E a história que começou com lágrimas agora se equilibrava em sorrisos. Clara continuava sendo a mulher forte, doce e determinada de sempre. A diferença é que agora ela não precisava provar mais nada a ninguém. Ela era mãe, fundadora de uma ONG, inspiração de milhares. Mas antes de tudo, era humana, uma mulher que caiu, que quebrou, que sangrou e que renasceu. E mesmo sem final feliz tradicional, o que ela viveu foi uma das histórias mais incríveis que alguém poderia contar. E quando as luzes do palco se apagaram e os filhos correram para os braços dela, Clara os envolveu num abraço só, forte, quente, completo. E naquele silêncio de fim de festa, com os olhos fechados e o coração cheio, ela soube. Ainda havia muitos capítulos por vir. Mas aquele, com certeza, era o começo do mais bonito de todos. E aí, você teria a mesma coragem que Clara teve? Ou teria deixado a dor te engolir? Essa história não é só sobre um casamento que terminou. É sobre uma mulher que se reconstruiu no silêncio, que transformou o abandono em legado, que criou 5 vidas enquanto muitos a enterravam viva. E você está deixando que te quebrem? Ou está aprendendo a florescer mesmo nas cinzas? Comenta aqui embaixo o que mais te emocionou nessa jornada incrível. Você conhece alguém que também daria a volta por cima desse jeito? Compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. E se quer continuar acompanhando histórias reais, emocionantes, cheias de viradas e inspiração, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso aqui ainda é só o começo.